Agora, Fernanda, eu quero partir para um outro rumo nessa prosa aqui e te ouvir sobre o momento atual. Afinal de contas, o que a gente viveu ontem, ontem nós tivemos pela manhã, início da tarde, a vitória na CPMI do INSS, com mudança na presidência, na relatoria, né, numa grande demonstração de força e estratégia por parte da oposição, né? Tivemos essa vitória, ainda no Senado, tivemos ontem na Comissão de Constituição e Justiça a questão, dentre outras, do voto impresso, né, do novo Código Eleitoral, e era só esperar, porque eles são tão previsíveis quanto nasceu o pôr do sol, era só esperar uma cortina de fumaça para tentar encobrir tudo isso. E não demorou a chegar, né? Vazou áudio do Silas, do presidente Bolsonaro, de Eduardo, enfim. Queria te ouvir sobre o dia de ontem. Acho que é um dia importante para a gente comentar, Fernanda. O dia de ontem foi daqueles dias insuperáveis, né? Que tu diz, meu Deus, como é que pode acontecer tanta coisa num dia só? Mas eu quero começar pelo último ponto que tu abordaste aí, a cortina de fumaça, né? Essas conversas vazadas, primeiro que deixou de ser crime no Brasil, parece, se for praticado pela justiça, não é mais crime divulgar conversa privada? Eu não sei como é que nós viemos parar nesse ponto, sinceramente, porque desde que eu me conheço por gente, é crime tu divulgar conversas privadas e tornar públicas conversas que não são do interesse de ninguém. Ah, mas são figuras públicas, mas não interessa. Vai divulgar uma briga entre pai e filho. Isso chegou ao ponto mais baixo do fuxico de imprensa marrom, sensacionalista, de quinta categoria. É um tipo de jornalismo que não é profissional. Isso não é profissional. Isso aí é de uma baixaria sem limites. Então, assim, para começar por aí, toda a minha solidariedade ao Eduardo Bolsonaro. Eu vejo com clareza que não foi só para abafar a vitória na CPMI do INSS, nem a questão do voto impresso, mas para além disso, há uma tentativa de indispor personalidades da direita umas contra as outras, né, colocando aí o Eduardo Bolsonaro disposto com o Tarcísio, o Bolsonaro como se estivesse dizendo que o Tarcísio é melhor do que o Eduardo, uma tentativa de desqualificar o trabalho do Eduardo no exterior. Isso aí é para desmobilizar a direita para 7 de setembro, tá? Eu vejo isso com muita clareza. Exato. Proibição completamente sem pé nem cabeça, meus queridos, de sair do Brasil, que foi imposta ao Silas, numa volta de viagem a Portugal, não tem o menor motivo para se sustentar. Mas parece que isso também deixou de ser prioridade. Eu vejo que esse judiciário, esse STF, nas mãos desse ministro, está descontrolado. E isso vai acelerar a queda dele, porque não é possível que se esteja, né, atropelando todos os dias processos jurídicos, todos os dias a Constituição, a legislação esteja sendo deixada em segundo plano, numa sanha persecutória, altamente autoritária, de calar uma parcela expressiva da política nacional. Isso não tem outro nome senão ditadura, tá? Autoritarismo. Exato. E isso precisa repercutir mundo afora, porque as coisas estão fora do controle. Já a vitória de 16 votos contra 14 na CCJ, na aprovação do texto base da votação, né, texto base do novo Código Eleitoral, vai fazer com que agora todos tenhamos que correr dobrado, inclusive todos os ativistas dessa questão do voto com transparência, do voto com contagem pública, do voto auditável publicamente, né? Que tem que aprovar essa reforma até outubro para valer para a eleição do ano que vem. Senão, não vai valer para a eleição do ano que vem, tem que ser aprovado até outubro, né? E eu vejo como está conturbado esse nosso Congresso Nacional, não só a Câmara dos Deputados, mas o Senado está transformado na casa da mãe Joana, né? Esse é o Columbre, que já devia ter sido afastado só pelas declarações que faz, o Hugo Mota, que a gente sabe que está até aqui de várias denúncias relativas à família dele inteira. Esse é o tipo de coisa que nós temos que ter muito forte no foco para o ano que vem. Porque não dá para botar gente comprometida e ficha suja no Congresso. Não dá para botar gente que esteja sendo investigada para qualquer coisa que seja um desvio de dinheiro público
para dentro do Congresso, porque essas pessoas ficam reféns desse Supremo, e a aprovação do fim do foro privilegiado, ela tem que sair esse ano, tem que sair nos próximos 2 meses, porque com isso aí, os senadores ficha suja vão perder o medo de votar pelo impeachment do Alexandre de Moraes e dos outros que, porventura, venham a ser pautados, porque eles vão estar livres das garras do STF, que não julga crime de verdade, né? Só crime de opinião. Os crimes de verdade, eles estão todos sentados em cima para manter os senadores escravos ali da vontade dos autoritários togados. Exato. Fernanda, aqui conosco o Eduardo Borgo. Borgo é vereador aqui em Bauru e tem uma pergunta para você. Pois não, Borgo? Olá, Fernanda, boa tarde. Prazer falar contigo. Boa tarde. Fernanda, estou aqui com o Código Penal aberto aqui no celular, artigo 153, parágrafo 1º, não foi revogado, né? Pelo menos o Xandão não divulgou sua revogação, constitui crime ainda a divulgação de informações sigilosas, portanto, não sei se foi a PF, se foi o gabinete, enfim, cometeram um crime para expor ali uma conversa, né, particular, um bate-boca entre pai e filho. E nesse sentido... você entende que há ali um foco no Eduardo Bolsonaro e uma tentativa ali de desconstruir a imagem dele para prejudicá-lo ou jogar contra ali os Estados Unidos? Enfim, eles enxergaram no Eduardo Bolsonaro um grande problema para o regime no Brasil? Olha, eu ouso dizer, e eu tenho dito isso em várias entrevistas, que em caso de impossibilidade absoluta do nosso candidato ser o Jair Messias Bolsonaro, o meu número 1 é o Eduardo. Por tudo aquilo que ele representa, pelo que ele fez e principalmente pelo entendimento que ele tem do momento atual mundial, do contexto geopolítico que nós enfrentamos. Não tem como você governar um país com as dimensões continentais do Brasil sem estar 100% atento ao que está no tabuleiro do xadrez da geopolítica internacional. Isso o Eduardo domina. Vai me perguntar a minha opinião, o Tarcísio é um excelente governador de São Paulo, que concorra à reeleição, ele é um tecnocrata, ele é um burocrata, ele é um especialista em infraestrutura e tocador de obras, ele é excelente para aquilo que ele faz, mas eu não consigo vê-lo como uma alternativa que esteja acima do Eduardo e acima do Bolsonaro, no caso de uma sucessão, tá? E só que ele é o candidato preferido da Faria Lima e puxadinhos, né? Sim. Ele teve aí, recebeu os globalistas, né? Fez fotinho abraçado no Klaus Schwab, tudo isso para mim faz o gato subir no telhado. Ó, então tá? deixa eu só passar aqui para ajudar no comentário. Tá aparecendo aqui nos meios de comunicação, soltando nas redes sociais. Ala do Centrão, essa matéria aqui está na G1, hein? Pasmem, sentados, né? Ala do Centrão defende Ciro Gomes como vice de Tarcísio em 2026. Tá aí, Fernanda. É a direita permitida, né, meus amigos? É isso. É a direita permitida. Eles querem nos empurrar a goela abaixo aqui, o Teatro das Tesouras de volta. Eu não estou dizendo que o Tarcísio não é de direita, tá? Eu não estou dizendo que o Tarcísio não está conosco. Eu estou dizendo que ele precisa saber muito mais do que ele sabe hoje sobre guerra política, sobre geopolítica e sobre interesses internacionais no Brasil, tá? Porque se ele soubesse de fato de tudo que está acontecendo, ele não estenderia os braços para a ONU, nem para a OMS, nem para nenhuma dessas organizações globalistas que têm interesses monopolistas estratégicos no nosso país. Tá? O Eduardo sabe de tudo isso, então eu não vejo isso como uma coincidência, nem como um ato deslocado do resto. Isso já começaram a tentar enfraquecer e desmoralizar a imagem do Eduardo, porque ele, depois de tudo isso que aconteceu, ele surge como uma grande liderança política com um futuro brilhante pela frente. Tá? Então, a gente torce aí que o nosso Bolsonaro fique elegível, que volte a fazer todo o trabalho maravilhoso que nós vimos nos 4 anos que ele governou, que elevaram o Brasil quase a uma das maiores potências do mundo. Se tivesse tido uma reeleição, com certeza nós estaríamos disputando ali entre as primeiras 4 posições, né? Só que nós sofremos o que sofremos e não foi à toa. Parece que é proibido que o Brasil dê certo.
né? O Brasil não pode, na visão desses globalistas, não pode ser um país autônomo, soberano e que dê certo. Precisamos continuar subjugados como exportadores de matéria-prima barata e vendedores das nossas terras a rodo para a China. Então é isso que nós temos que nos atentar, né? Quem são os candidatos que estão realmente preparados para entender essa dinâmica e se posicionar da forma correta? Para mim, eles estão sobre o nome Bolsonaro.